Olá, bom dia para você. Bem-vindo, mês de julho, né? Abrindo as portas do segundo semestre do ano e oficialmente da nova safra agrícola. É o momento de iniciar o planejamento e os investimentos no campo. Por isso, a partir desta segunda, 2 de julho, os bancos federais começam a liberar os recursos do Plano Safra 2018-2019. Para o novo ciclo, serão liberados 194 bilhões e 300 milhões de reais. São 2,1% a mais em relação ao período anterior. Divididos assim, 151 bilhões para custeio, 40 bilhões para investimento, 2 bilhões e meio para comercialização e mais 600 milhões de reais para o seguro rural. As taxas de juros para todas as linhas de crédito tiveram uma redução de 1,5% em média. Segundo o Ministério da Agricultura, esse valor de 194 bilhões do governo federal não é suficiente para atender o setor, que demandaria em torno de 400 bilhões de reais, mais que o dobro, para ser financiado. Quais então as outras fontes de recursos para o produtor rural? Quem comenta e explica é o nosso economista especializado em agronegócio, Eduardo Dyer. Como funciona o mecanismo do crédito rural no Brasil? Quando a gente fala em crédito rural, as pessoas lembram imediatamente do Banco do Brasil. Mas a história ao longo do tempo e da evolução do agronegócio foi mudando. Quando você hoje pensa em crédito rural do grande agronegócio brasileiro, você tem que dividir em 3 fatias. 1/3 é literalmente recurso próprio. O produtor rural tem recursos e ele mesmo se autofinancia. Não paga juro para ninguém e usa do seu próprio recurso. O outro terço continua sendo utilizar os bancos. Aonde o Banco do Brasil era prevalente, hoje nós estamos vendo outros bancos privados entrando e mesmo a Caixa Econômica entrando nessa fatia do crédito rural. É fácil entender por quê. O grau de inadimplência do crédito rural é menos do que 1%. É natural que os bancos queiram entrar nesse mercado, que os prejuízos possam ser menores do que os anteriores. O outro 1/3 é feito através de barter. Esse termo em inglês significa troca, permuta. Eu troco fertilizantes, troco defensivo, troco semente pela soja que vai vir no futuro. A essas trocas, as grandes empresas de esmagamento, processamento, exportação de soja e seus derivados e também as empresas de fertilizantes acabam usando deste mecanismo para poder garantir a produção futura. Então, 1/3 de banco, 1/3 de recurso próprio e 1/3 dessa troca de produtos que vai levar uma safra de sucesso. O Brasil tem se aprimorado e vai criar novos mecanismos para poder financiar o grande agronegócio brasileiro. E a gente continua falando da safra, né? Mais de uma expedição que existe há 15 anos. Especialistas vão a campo para analisar as condições das lavouras de soja e de milho nos principais estados produtores do Brasil. É o Rally da Safra, o tema da Agroentrevista de hoje. Na edição 2018, as equipes do Rally da Safra visitaram quase 500 municípios em 70 dias. A segunda etapa foi concluída agora no mês de junho e analisou a produção do milho safrinha. O Agrojornal recebe hoje o André Debastian, que é engenheiro agrônomo e também sócio-diretor da Agroconsult, que há 15 anos realiza esse levantamento, que serve aí de referência para os produtores rurais, para o mercado e para todo mundo envolvido no agronegócio. André, muito obrigada pela sua participação. O André, 15 anos de expedição, participando dela há 14 anos, né? Os números do milho safrinha são os mais recentes, né? O que vocês encontraram aí nos meses de maio, junho e está divulgando agora? Olá, Juliana, obrigado pelo espaço. De fato, acabamos de divulgar aí os resultados do milho safrinha e a gente tem uma safra com problemas, na verdade, né? Uma safra de 55,2 milhões de toneladas que sofreu com um período de estiagem muito grande no sul do Brasil, mas dizer, tanto o oeste do Paraná quanto o norte do Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul foram regiões muito afetadas pela seca esse ano e que acabaram trazendo a produtividade média do Brasil para baixo. Agora a gente tem também resultados muito bons acontecendo esse ano, se a gente pegar o próprio Mato Grosso, Goiás, outros 2 estados importantes na produção do milho safrinha, a gente viu aí uma produção interessante.
que de safrinha não tem mais nada, né? O safrinha era um termo pejorativo, inclusive, que a gente utilizava há um bom tempo para falar de uma cultura que a gente utilizava como cobertura após a soja. E hoje esse termo já não reflete mais a realidade, são 55 milhões de toneladas, ela contribui de uma forma muito importante para o suprimento nacional e para a gente conseguir exportar os 30 milhões, 28 milhões de toneladas que estão estimadas para essa safra e que tem uma relevância muito grande também hoje na composição da renda do produtor brasileiro. Quando você fala aí como a seca prejudicou, já existia uma estimativa de redução da área plantada por causa do preço, né? Do praticado na safra anterior. Isso refletiu nos investimentos que o produtor fez nessa safra de milho. Mas essa seca foi surpreendente, assim, é algo que não dava para planejar e afetou, inclusive, a gente tem uma foto aqui, como é que afetou, né, as espigas do milho. De fato, esse foi um ano que já começou o plantio com uma série de problemas. O ciclo da soja havia se alongado, principalmente na região do Paraná e do sul do Mato Grosso do Sul, que eu comentei anteriormente, e que fez que o calendário de plantio não fosse cumprido, o calendário ideal não fosse cumprido. E isso já trouxe mais problemas para o desenvolvimento das lavouras, mas que de uma certa forma poderiam ser superados ainda se o clima tivesse colaborado. Mas não foi o que aconteceu. Se nós pegarmos, por exemplo, no sul do Mato Grosso do Sul, que é onde foi tirada essa foto, teve regiões que ficaram em torno de 40 a 45 dias sem chuva. Então não existe uma lavoura que consiga suportar tanto tempo assim sem umidade. Esse exemplo, na verdade, é uma lavoura boa no Mato Grosso do Sul, que você vê que teve uma formação ainda de espiga, apesar de você ver na ponta dela que não teve toda a granação. Então é um exemplo clássico aí do sul do Mato Grosso do Sul. Mas tem uma série de outros exemplos piores daí, lavouras inclusive que nem sequer vão ser colhidas esse ano. Tamanho foi o prejuízo que alguns produtores tiveram com essa safra. Com esses números e pela experiência de vocês, o que dizer então da safra 18 e 19 que o produtor já está planejando, já está investindo nela? Esse é um ano que a gente enxerga um crescimento de área interessante, tanto para a soja, pensando depois em milho safrinha também, porque foi um ano que o produtor aí, apesar dos problemas regionais, conseguiu ter resultado com a operação. E ele vai continuar investindo. É claro que esse é um momento de muita turbulência que o mercado está vivenciando. A gente tem uma guerra comercial entre China e Estados Unidos que influencia diretamente o preço da commodity. A gente tem os problemas com greves, com caminhoneiros, que travou o mercado. Hoje não se comercializa mais nada porque o mercado de fato está travado. Temos uma oscilação cambial gigantesca que também traz dificuldades em termos de planejamento. Mas essas são todas situações que o produtor vivencia no seu dia a dia, todo ano tem alguma coisa acontecendo e que o produtor tem que passar por cima e planejar e não pode parar a atividade por conta disso, porque também a atividade não para, né? E que tem que planejar e tem que continuar dando seus passos pela frente. André, muito obrigado pela sua participação. A equipe do Rally da Safra dá uma pausa agora, tem férias, mas tem outra equipe também já na estrada, que é o Rally da Pecuária, fazendo uma análise aí da pecuária de corte, pecuária de leite, Brasil afora. E já fica o convite para vocês voltarem aí no segundo semestre, quando também tiverem os números da pecuária brasileira. Obrigado pela sua presença aqui. Sem dúvida, eu que agradeço aí pelo espaço e vamos voltar sim trazendo as novidades também da pecuária brasileira. O AgroJornal de hoje então fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever outras agroentrevistas e também reportagens, não esqueça de acessar o nosso YouTube. Clica lá, nesse endereço, segue a gente, não perca nenhuma postagem. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço. Tchau.